Queridos, estamos na nossa série de mensagens das 7 cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas, da Ásia. 7 postagens de Jesus. Nós falamos já das 2 primeiras cartas, Éfeso e Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a carta de Pérgamo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia então em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Apocalipse 2, no versículo de número 12. Carta à igreja de Pérgamo. E a palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Glória a Deus por sua palavra. Queridos, a 3ª carta de Apocalipse, ela vai para essa igreja que está na cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade também muito influente da Ásia Menor. Era uma cidade cheia e rica em cultura, um centro de conhecimento, mas também de idolatria. Havia ali uma biblioteca também muito grande. E biblioteca, hoje já é mais não tão utilizada, nós temos na internet, mas biblioteca sempre foi um lugar de fonte de conhecimento, de cultura, de avanço social, de avanço de vida. Biblioteca significa aprendizado, e lá tinha também uma grande biblioteca, onde o primeiro pergaminho estava naquela cidade. Pergaminho, aquela de pele de animal, onde se escreviam ali citações ou textos ou livros. O primeiro foi colocado ali em Pérgamo. Então era uma cidade muito influente. E essa cidade era conhecida por arte, ciência, medicina, mas um berço do paganismo e da imoralidade sexual. No alto dessa colina ficava o majestoso altar de Zeus, conhecido como o trono de Satanás. Estudiosos, teólogos entendem que essa citação de Jesus, nessa citação ele estava se referindo a esse altar, que era suntuoso, era um altar muito bonito, chamava atenção, e ali havia um culto a Zeus. E claro, esse culto também com muitas questões ali, tanto de ritualística, pagã, mas também de promiscuidade. E ali, por isso é que Jesus chega e fala: eu sei onde é que vocês estão. E ali, nessa cidade, estava o trono de Satanás. Pérgamo também era o centro do culto ao imperador romano e ao deus Asclépio, que era o deus da cura, representado para eles por uma serpente. Por isso, gente, essa cidade vivia em um momento, em uma realidade de modernidade, alta cultura. Era uma cidade influente, de comércio, movimentação, mas de paganismo e mundanismo. E Jesus escreve a essa igreja para dizer: vocês estão sendo influenciados pela cultura e não estão percebendo. Vocês estão numa cidade com uma cultura forte, uma cidade com avanço tecnológico, uma cidade com conhecimento, uma cidade pagã, com muita imoralidade, e isso está entrando na igreja. Assim como Pérgamo, nós vivemos num tempo assim. Nós vivemos numa cidade, num país, no mundo, hoje, com a tecnologia, nós estamos conectados ao mundo todo, onde há o avanço tecnológico, há a modernidade, há coisas rápidas e acesso rápido, contato, conexões, mas há também muita porcaria. Há também muita coisa que tem
invadido nossas casas, nossas famílias, tem acabado com casamentos, tem acabado com alegria, acabado com bons costumes, valores, muitas coisas que estão entrando na igreja. Porque nós estamos vivendo em um mundo corrompido, mal e cada vez mais promíscuo. O perigo não é estar no mundo, porque próprio Jesus Cristo, em João 17, ele orando, ele fala: eu não quero que eles se tirem do mundo não, Pai, deixa eles no mundo, mas livrai-os do mundo. O perigo não é estar no mundo, mas é o mundo estar na gente. É o mundo entrar na igreja. Uma história ilustra bem o perigo que essa igreja vivia e que nós vivemos também. Certa vez um médico renomado, muitos anos de profissão, escreveu um livro contra o tabagismo, contra o fumo. E aí nesse livro ele explica as causas, né, os males que o tabagismo faz e tal. Só que ele, em um capítulo do livro, ele explica a angústia daquele fumante, da pessoa que quer parar e não consegue. Ele explica quão prejudicial é a vida de alguém que vive pelo vício do fumo e que tem que estar sempre com uma balinha para tirar o hálito, e as roupas cheiram a cigarro, e a pessoa é rejeitada, e a pessoa sofre demais. Esse livro foi um best-seller aí. Depois de muitas vendas, uma repórter chegou para esse médico e falou assim: rapaz, mas como é que o senhor conseguiu, né, esse sucesso? O senhor escreveu tão bem, a medicina tudo bem, o senhor é médico, o senhor conhece, mas como é que o senhor interpretou tão bem, tão profundamente a realidade de um fumante? E ele falou para ela assim: porque há 30 anos eu fumo escondido, eu sei bem o que é isso. Ora, aquele que escrevera para pessoas pararem de fumar apontando um erro, na verdade era um hipócrita. Tudo bem, não estou tacando pedra num vício, né? É difícil mesmo, mas a realidade, nua e crua, é que ele falava sobre algo que não fazia. Ele ensinava algo que não era capaz de realizar. Ele sabia o caminho, mas não trilhava esse caminho. Esse é o perigo que ronda a igreja em relação ao paganismo e ao mundanismo. Uma igreja com uma boa doutrina, mas com uma moral ruim. Uma igreja onde tem ensino bíblico, uma igreja onde aponta o caminho, uma igreja onde pessoas falam sobre comunhão, sobre obediência, uma igreja que na frente das pessoas nós estamos bem vestidos, somos íntegros, somos bons cristãos, mas dentro de casa talvez a gente não é assim. Não sejamos assim. Talvez no seu trabalho você tenha umas coisas lá que são meio complicadas. Uma igreja que deixou o mundo entrar e vive o paganismo, hipocrisia. E o que é paganismo? Paganismo é toda forma de adoração, prática espiritual ou sistema de valores que substitui o Deus verdadeiro por falsos deuses, ídolos ou ideologias humanas. É o que nós estamos vivendo. Em outras palavras, é viver e adorar sem reconhecer a soberania de Deus. É começar a se deixar levar pelas ideologias que o mundo prega hoje, pelas coisas que o mundo está ensinando, por aquilo que a gente está vendo que o mundo está aceitando. E olha que tem crente que já está defendendo pautas que são de ideologias malignas. Sabe por quê? Eu estou vendo crente assim, porque... eu era contra isso, a Bíblia não deixa isso, né? A Bíblia fala que isso é errado. Mas então, o meu irmão é assim. Mas uma pessoa que eu trabalho com ela há 20 anos, ela faz isso. Não é tão ruim assim. Eu não tenho como também falar que isso não é legal. Poxa, a pessoa é tão boa. Tem muita gente dentro da igreja que está deixando o mundo entrar por questões sentimentais, por fraqueza, por falta de posicionamento. Segue meu negócio? Nós somos contra o divórcio, porque Deus é contra o divórcio. Mas nós amamos o divorciado. Nós não queremos que o divorciado saia da igreja, não. Nós amamos, e nem queremos diferenciar pessoas. Não, grupo dos divorciados, grupo de quem nunca divorciou. Não, nós amamos. Divórcio é um erro, mas só o divorciado sabe o que ele viveu para chegar nesse ponto, né? Mas nós vamos lutar contra todo o divórcio, claro. Nós não gostamos. Nós somos contra a bebedeira, o fumo. Nós somos contra. Nós somos contra, por exemplo, a homossexualidade. Nós amamos os homossexuais, amamos. Mas nós somos contra a prática. Como somos contra a prática da mentira, do roubo, nós somos contra a prática do adultério, nós somos contra a prática da violência, da inveja,
Nós somos contra o pecado, mas nós amamos os pecadores. Nós não queremos excluir ninguém. Mas não é porque um irmão meu, um amigo meu, alguém que eu gosto muito, está em pecado que eu vou começar a defender a prática. Não, é pecado. É pecado. Eu vendo um vídeo de uma pessoa que a sua esposa virou uma criminosa. E ele falou assim, é minha esposa, mas cometeu um crime, é pecado, tem que pagar por isso. Que maturidade. Posicionamento de quem entende o que é verdade. Uma coisa não pode roubar a outra. E nós não podemos deixar que o mundo, ou as ideologias, ou as fraquezas humanas, ou sofismas, né? As meias verdades. Não é bem assim. Não, irmão. O que é pecado é pecado. O que Deus não gosta. E nós temos que nos posicionar. Sabe por quê? Porque a essência do paganismo é a autonomia do homem e a exclusão de Deus na vida prática. É eu decidindo, então, o que é bom, ao invés de perguntar a Deus, o que o Senhor quer? Romanos 1:23 retrata isso. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. Ao invés de eu falar assim, não, calma aí. O que Deus fala para a gente fazer, como viver? É assim? Beleza. Então vou viver assim. Você quer ver um negócio? Eu estou muito feliz esse ano, assim. A gente teve muitos casais que moravam juntos e decidiram se casar. Eu estou muito feliz por isso. Por quê? Porque casamento não pode ser banalizado, gente. É a principal instituição que Deus criou. Antes de criar a igreja, Deus criou o casamento. E Deus falou, vai sair o homem da sua casa, vai sair a mulher dela, vão se unir, senão uma só carne. O que eu juntei, nenhum homem separe. Aí você compra um apartamento, bota na escritura lá, não tem que botar, assina o papel. Você compra um carro, não, assina lá. Aí você casa, não, tranquilo, vamos morar junto. Ô, irmão, você está banalizando o casamento. Tem que oficializar esse negócio. Ah, pastor, mas nós estamos juntos há 25 anos, tem 3 meninos, já tem 2 netos, sei o quê. Irmão, tem que oficializar. Vamos ser corretos diante da sociedade, diante de Deus. É casamento, casamento é coisa de Deus, é sério. Tem que oficializar esse negócio. Nós não podemos abrir mão disso. E eu não estou falando contra você. E todos os casais que eu conheço que estavam nessa situação sabem, amo todos, visito, recebo em casa, a gente sai para comer pizza e não tem problema. Mas tem que oficializar o casamento. Nós não podemos deixar de nos posicionarmos, gente. Precisamos nos preocupar com a santidade. Aquilo que Deus falou tem que ser cumprido. Não deixar outra coisa ou pessoa ser nosso Deus. Nós temos que ser obedientes e reverentes a Deus e obedientes às lideranças que Deus coloca sobre nós. Se Deus colocou uma liderança sobre você, obedeça. Não é para você ser, obedecer, olhar para baixo, cumprir tudo. Não, você pode conversar, querer saber o motivo, me explica. Sim, mas obedeça. Obedeça. Por exemplo, nós estamos vivendo essa campanha de missões aqui agora. Nasceu no coração do nosso pastor Josué. Eu poderia falar assim, não, poxa, não estava no nosso planejamento, não vou viver não. Pô, é louco, pô? Eu vou viver, claro. Quando ele falou assim, vamos viver essa campanha, vamos viver todo mundo junto. Muda o planejamento, insere esses negócios aí, vamos embora. Por quê? É o nosso pastor, pô. Está falando, vamos embora. E é bênção. Agora, eu vou cumprir, eu vou obedecer porque eu estou com medo de perder meu emprego, perder meu salário, de perder a moral com o pastor Josué? Não, porque quem obedece é quem recebe a bênção. Não é ele, não. Eu que sou abençoado por obedecer. Porque é princípio, porque é valor do reino. Nós temos que obedecer e obedecer às leis, obedecer às autoridades colocadas aí legalmente, instituídas. Nós temos que obedecer. Nós temos que nos preocupar em fugir da aparência do mal, gente. Nós não temos que ser crente, nós temos que parecer crente também. Você tem que ser visto, as pessoas têm que identificar. Pô, é crente mesmo, olha a conduta dele, é crente. Não adianta, não diz a palavra que não coloca uma luz debaixo de alguma coisa para esconder, não, tem que botar a luz para brilhar, pô. Você tem que ser crente e mostrar que é crente. Então tem que fugir da aparência do mal. Nós temos que saber a diferença de vida na igreja e vida com Deus. Tem diferença. Eu, por exemplo, sou cristão desde criança, vou fazer 42 anos agora, mês que vem, sou novinho ainda. E desde criança eu estou na igreja.
Mas eu só me converti mesmo, gente, depois da fase adulta. Porque eu tinha, na verdade, a vida na igreja. Eu ia para a igreja todo domingo, e lia a Bíblia, eu até pregava, eu ensinava, eu fazia um montão de coisa. Agora, me converter mesmo, ter vida com Deus, só na fase adulta mesmo que eu entendi o que era isso. Tem uma grande diferença. Uma coisa é você ser cristão de domingo, só vem um domingo. Você diz para o outro, não, eu sou crente, eu vou na igreja e tal. Até isso, você fala assim, eu sou crente. Isso já ficou tão cultural que quando você diz para uma pessoa assim, não, eu sou cristão, o que a pessoa entende? Que você vai na igreja. Ela automaticamente entende isso. Só que quando nós começamos a ser cristãos ou chamados de cristãos, sabe por que nós começamos a ser chamados de cristãos? Lá em Antioquia, Atos revela isso. Por quê? Que eles eram parecidos com Jesus. Nós temos que mudar isso. A gente tem que chegar no nosso trabalho, na academia, nos lugares onde a gente vai lá, num consultório, e falar, não, eu sou cristão. Aí a pessoa precisa falar para você assim, realmente, eu vejo que você se parece com Jesus. Será que é isso que está acontecendo? Isso precisa acontecer quando a gente começar a entender que não basta vida na igreja, tem que ter vida com Deus. Sermos bons mordomos, cuidar daquilo que Deus nos entregou, nos posicionar contra o que é errado e a favor do que é correto, e levar o nome de Jesus a ser conhecido para todas as pessoas. Nós temos falado isso aqui, né? Parece até que a gente combinou. O pastor Josué gravou esse vídeo e eu tenho falado isso aqui para vocês, para nós convidarmos pessoas, falar de Jesus para as pessoas, colocar uma meta. Não, toda semana eu vou convidar pelo menos umas 5 pessoas para mim na igreja, para que você realmente esteja propagando uma mensagem de Jesus. E a pergunta nessa mensagem é, o que podemos aprender para evitar então que o paganismo entre na igreja? Primeiro, entenda que o ambiente onde estamos inseridos tende a reduzir o nosso nível de santidade. O ambiente onde estamos inseridos tende a reduzir o nosso nível de santidade. Versículo 13 fala assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus está falando assim, eu sei que vocês vivem num ambiente espiritualmente hostil, complicado. Vocês estão aí no rol do inferno. Caramba, se der mole, o diabo pega vocês para dentro, que o negócio aí está esquisito. Eu sei que aí é todo mundo buscando a sua verdade, é todo mundo querendo fazer o que dá na telha, e todo mundo cultuando o inimigo. Eles viviam, gente, cercados por templos, rituais imorais e adoração ao imperador. Era difícil não se contaminar. É o que nós vivemos hoje. Nossa igreja está aqui. A realidade da nossa igreja está aqui, na Arnaldo Quintela. Tem mais de 130 bares aqui ao redor da gente. Chamada dessa rua aqui, a rua mais feliz do Rio. Eles colocaram esse nome aqui, a rua mais feliz do Rio, por causa dos bares. Mas mal sabiam eles que essa rua aqui é a mais feliz do Rio, porque a nossa igreja está aqui. Amém? E os bares têm que acabar. Nós não estamos morando para eles falirem, não. Nós estamos morando para eles se converterem. Eles começaram a vender outras coisas, né? Falaram assim, vamos vender mais bebida alcoólica, não? Vamos vender mais droga, não? Vamos vender Bíblia. Vamos vender coisa para casa. Vamos fazer outra empresa. Amém? Para mudar. Nós temos que orar por isso. E nós estamos nessa realidade. Você sai aqui na quinta-feira à noite, sexta-feira, sábado à noite. Você sai aqui à noite. Meu Deus do céu. Tem um montão de templo aqui. Culto ao inimigo. Gente se prostituindo, drogas. Gente, umas pessoas esquisitas. A gente é esquisito também, mas pelo menos a gente é mais esquisito bem arrumadinho, né? Mas tem umas pessoas esquisitas aí, irmão. Caramba. O que leva a pessoa a se vestir assim, rapaz? Então, culto ao inimigo. É o do que eles viviam e é o que nós vivemos também. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão o ambiente onde nós estamos inseridos começa a entrar na gente, começa a falar que isso é normal. Você acha que não é normal, a vida é assim, o mundo mudou. Irmão, o mundo mudou, mas o mundo já no maligno. Deus é que precisa estar reinando nas nossas vidas e na nossa igreja. Nós vivemos cercados por um ambiente moralmente tóxico, gente. Moralmente tóxico. Hoje você falar para um casal assim, você não pode fazer sexo não, é só no casamento. Você falar para um jovem hoje, você tem que casar virgem, cara.
que é a vontade de Deus. Aí você vai falar assim, pô, mas é difícil, né, pastor? Porque na faculdade, na escola, está todo mundo transando com todo mundo. É a realidade, é o normal. Para eles, para a gente não. Para a gente isso não é normal. Para a gente tem que falar assim, ó, não, sexo no casamento. Sua esposa, seu esposo, vocês vão descobrir a vida juntos. É isso, é mais sadio. Evita ficar comparando, lembrando coisas que você teve com outra pessoa. Horrível isso. Né? Guardar o coração, guardar a mente, não se machucar, arranca pedaço. Né? Aí você tem uma relação com uma pessoa, separou, pronto, ficou um pedaço do seu que foi com outra pessoa. Aí todas as vezes que você encontra com a pessoa, você lembra, já tivemos alguma coisa. Isso é horrível. Mas não, Deus quer uma vida feliz para a gente, santidade. Nós hoje vivemos num lugar onde a perseguição contra a igreja não é para levar à morte física, é sim para seduzir para uma morte espiritual, através daquilo que é imoral. Quem quer impactar o mundo não pode imitá-lo. Nós temos que ser diferente. Você não pode controlar o lugar onde está, mas pode controlar o quanto esse lugar entra em você. Segundo, o que podemos aprender para evitar o paganismo na igreja? Há uma diferença grande entre modernidade e paganização. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Irmão, Jesus elogia a fidelidade da igreja. Fala assim, ó, vocês são bênção mesmo. Aí depois ele cita Antipas, né? Que foi um cristão martirizado por não participar dos cultos ao imperador. E Antipas significa contra todos. Ele se manteve forte contra a pressão da cultura. Mas, irmãos, alguns cristãos estavam achando que se envolverem em festas e em cultos não tinha nada a ver. Tanto que no versículo 14 ele fala assim, ó, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a ídolos e a participar de imoralidade sexual. Balaão foi um profeta, irmãos, contratado para profetizar contra o povo de Deus. Balaão, ele é contratado, ganha um dinheirinho para profetizar contra o povo de Deus. Só que acontece que quando ele vai profetizar, ele não consegue, língua presa, ele não consegue falar. Deus impede Balaão de profetizar. O que significa essa ação de Balaão? Balaão foi vendido. Balaão se vendeu. Balaão pegou um dinheirinho para profetizar contra o povo de Deus. Se voltou contra Deus, ele se vendeu por causa da cobiça dele. Hoje nós podemos estar fazendo isso também. Como é que você se vende? Ora, quando você, ao invés de se posicionar, mesmo sofrendo ataques, mesmo perdendo coisas, você não se posiciona. Não, deixa quieto, vamos ficar calado. Não, vamos só orar. Bota, né, a placa de sucrentão. Não, vamos só orar que Deus vai fazer. Não, mano, Deus está te mostrando para tu se posicionar, para tu falar. E aí você não faz, você não fala, você não se posiciona. O que acontece? Tu está se vendendo. Você está negociando. No versículo 15 ele diz assim, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Irmãos, quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles rejeitavam a pureza sexual. E eles também rejeitavam a divindade de Jesus. Tem gente dentro da igreja que está assim, rejeitando a pureza sexual. Você sabe que esse negócio é tão sério que Paulo em Efésios, ele fala o seguinte, olha, que a pureza sexual não seja nem, que a impureza sexual não seja nem mencionada entre vocês. Nem mencionada. Sabe aqueles papinhos bobos do trabalho que você fica? Sabe aquelas piadas imorais, com duplo sentido? Pois é, nem mencionada. Não pode nem passar pela cabeça. Corta esse negócio. Nada de impureza sexual, nada de piada com duplo sentido, nada de risinho, nada de conversa boba, nada de fotinha trocando aí no grupo. Sai desse grupo, irmão. Para com isso. Os nicolaítas eram assim. E os nicolaítas rejeitavam a divindade de Jesus. Não, pastor, isso aí não, nós somos crentes, estamos aqui na igreja. Mas a gente às vezes rejeita. Sabe como? Quando você desobedece. Quando você desobedece, você está dizendo o seguinte, não, Deus mandou fazer isso, mas eu quero fazer aquilo. Então o meu Deus sou eu que decido. Você rejeitou a divindade de Deus. Você praticou igual aos nicolaítas.
Paganismo é quando você muda a essência e deixa de seguir Jesus, achando que o mundo diz é normal. Ser crente em Pérgamo, gente, era como ser vela acesa em meio a um vendaval. Já imaginou isso? Você acende uma vela, um vendaval danado, uma tempestade. Difícil, né? Quase impossível. Só através de Jesus Cristo mesmo, porque aí Jesus, sim, consegue manter uma vela acesa mesmo em meio a um vendaval. Nós vivemos numa era moderna, mas precisamos discernir o que é progresso e o que é profanação. Por exemplo, progresso, modernidade, é isso aqui, ó. Parede preta, né? Igreja de parede preta. Isso é modernidade. Aí, telão, luzes, piscando, isso é modernidade. Eu, por exemplo, estou pregando um iPad. Aí você fala assim, não, pastor, poxa, gosto mesmo da Bíblia, no papel. Irmão, amém, pô. O que importa é a minha essência. A palavra de Deus é a mesma. Antes nem tinha Bíblia, era pergaminho. E aí? Então os antigos falaram, eu gosto mesmo do pergaminho, pastor. É que isso aqui é benção, né? Eu quero te perguntar, com papel, tu está lendo a Bíblia? Eu com o iPad leio todo dia. Com papel tu está lendo? Tem uns crentes também que, pelo amor de Deus, né? É modernidade. Isso é modernidade. Agora, profanação é eu pegar o iPad e começar a ver filme pornográfico. Eu pegar o meu telefone e começar a mandar mensagenzinha para meus contatinhos. E aí, tá de bobeira? Sexta-feira. Profanação é você usar daquilo que você tem de tecnologia, de potencial, e usar para o caminho errado. A internet, por exemplo, é uma baita de uma ferramenta, mas pode ser também o teu abismo. Pode ser o buraco para você que você vai se enfiar e não vai conseguir sair de lá. Nós temos que diferenciar. A igreja precisa andar com o relógio da modernidade, mas sem perder o compasso da eternidade. Você precisa acompanhar. Opa, está mais moderno. Vamos ter uma linguagem nova. Se Jesus viesse hoje, ele ia andar com a gente, ia para a faculdade, ia ter relógio, ia comprar um tênisinho legal, ia tomar açaí com a gente aqui, depois na praia. Jesus ia tirar férias, ia para a faculdade. Jesus ia viver a nossa vida. Mas ele não ia estar profano ou profanar nada em nenhum momento, porque ele ia usar a modernidade para a bênção da gente e glória do Senhor. Não confunda avanço tecnológico com regresso espiritual. 1 Coríntios 6,12 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Em terceiro lugar, o que podemos aprender para evitar o paganismo na igreja? Mesmo em meio ao paganismo, é possível ser consagrado a Deus. Versículo 13, ele diz, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás está. Jesus está dizendo assim, olha, chapa está quente aí mesmo, vocês estão num lugar muito complicado. Vocês estão no antro aí de promiscuidade, vocês estão num lugar que é muito difícil. Mas eu quero valorizar vocês, que vocês têm sido fiéis. Vocês têm permanecido fiéis. Vocês têm lutado. Inclusive, ele cita Antipas. Sabe como é que Antipas morreu, gente? Antipas não adorou o imperador, então eles pegaram Antipas, construíram um boi de bronze e colocaram Antipas dentro desse boi de bronze e queimaram o boi. Aí tu imagina, ele foi cozido dentro. Imagina. A temperatura vai aumentando você lá dentro. Aí daqui a pouco, tão calor que a tua pele começa a colar no metal, descolar de você, que negócio horrível. Chega uma hora que perde os sentidos, e aí morre de vez. Antipas morreu assim. E o povo viu isso. E mesmo assim, eles não negaram o Senhor. Dentro de um cenário terrível, eles permaneceram limpos. Nós precisamos aprender a vencer aquilo que está tentando nos derrubar. Porque às vezes, por pequenas coisas, nós não estamos continuando sendo fiéis, permanecendo fiéis ao Senhor. Mesmo sem termos um risco de perder nossas vidas. Às vezes é porque a gente não está querendo mesmo avançar. Nós precisamos avaliar se estamos sendo vencidos pelas tentações que têm chegado na gente. Você sabe como é que a gente vence tentação? Fugindo dela. Tem que fugir da tentação. A gente tem que fugir dos gatilhos que nos levam à tentação. Por exemplo, para homem, né? Para todo homem
tentação é mulher. Não é verdade? Aí eu gosto de mulher. Tanto que gosto de mulher que eu estou casado com uma. Né? E claro, não deixei de olhar para as pessoas. Eu observo mulheres que são bonitas. Porque isso está dentro do homem. Não é verdade? Então a minha tentação sempre vai ser mulher. Ué, como é que eu resolvo isso? Me achego a Deus, né? Espiritualidade. Senhor, me ajuda, mas eu tenho que fugir dos gatilhos também. Eu não vou dar mole. Pô, tô eu e uma mulher, sozinho, final do expediente. Ela com aquele cheiro cheiroso, pô, perfume bom, aquele vestido e tal, fez cabelo. Nossa, pronto, já pecou, irmão. Você já pecou. Dali para ir para um motel, é rápido. Eu não vou, pô, não. Todo dia eu saio do trabalho, coitadinha da fulana de tal. Eu dou carona para ela. E aí, nós dois juntos no carro, a gente vai conversando. Ela tem me contado umas coisas tão tristes que tem acontecido na casa dela. Um copo caiu e deixou a toalha assim e tal. Aí tu fica fantasiando que a casa dela é assim, que ela é aquilo, é aquilo outro. Aí daqui a pouco você está indo para um motel com ela. O que a gente faz? Eu evito os gatilhos, evito estar sozinho, evito dar carona, evito papinho bobo, evito tocar mensagem de WhatsApp, de bobeira, né? É coisa do trabalho, trabalho, beleza, ó, amanhã eu entrego o arquivo, acabou, mas é bobeira? Não troco mensagem. Evito o gatilho. Eu falei da minha parte, homem, mas você mulher sabe dos seus gatilhos, sabe das suas coisas. Por exemplo, meu problema é com dinheiro. Caramba, minha tentação é dinheiro. Aí você vai trabalhar na tesouraria lá da tua empresa. Meu irmão, sai desse negócio. Pede para mudar você de setor. Seu problema é com dinheiro, evita essa tentação. Não, vou me manter firme. Daqui a pouco tu está roubando. Daqui a pouco você está mentindo. Porque é a tua fraqueza, poxa. É assim que a gente vence tentação. Evitando os gatilhos. Evitando da gente se deixar vulnerável. Né? Muitos anos atrás eu falei, né? Pô, ninguém vai para um motel com alguém e diz que é acidente, né, irmão? Pô, acabamos indo para um motel. Pô. Né? Poxa vida. Quando eu percebi, eu estava aqui. Caramba, esbarrei falando de tal. Não tem isso, irmão. Você, né, como diz o livro do Leonardo Ravenhill, porque está do pleno avivamento, você caiu quando deixou de orar. Você caiu quando deixou de orar, você não ora mais, você não busca mais, você não se fortalece mais, você não está atento aos gatilhos, você não está com os olhos abertos espirituais. Aí o diabo deita e rola com você. Nós precisamos vencer os gatilhos para evitar que o mundo entre em nós, mesmo morando no meio promíscuo, no lugar ruim. Nós podemos ser consagrados ao Senhor. Em último lugar, por que podemos aprender para evitar o paganismo na igreja? Por mais que Deus permita a continuidade de uma igreja pagã, as consequências serão terríveis à sua membresia. Versículo 16 diz assim, ó, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Espada é símbolo de poder. Espada é símbolo também de guerra, de força. E Jesus está dizendo, se você não se arrepender, eu mesmo vou vir lutar contra você e vou trazer juízo contra você. Ele não vai destruir a igreja, ele vai corrigir a igreja, vai podar a igreja, ele vai cortar aquilo que está apodrecido. Um cirurgião, por exemplo, para ele curar alguém, né, para ele consertar alguma coisa dentro do corpo da gente, ele tem que cortar. Claro que dá anestesia, mas às vezes Deus precisa fazer uma cirurgia na gente sem anestesia, vai doer. Mas ele precisa cortar, para assim, não, preciso tirar isso aqui de você. Você quer ver um exemplo? Às vezes você está pecando, você está indo para o inferno por causa do teu trabalho. Aí Deus resolve, você não muda, manda você embora. Tira de você o emprego. Aí você, poxa, mas Deus deixou você demitido. Pois é, Ele te salvou. Não é assim que o próprio Jesus fala? Ó, se teu olho direito faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar com um olho só do que não entrar. Não é verdade? Oh, mas esse concurso público era o que eu queria, e eu estou aqui no cursinho. Mas tem uma menina no cursinho que está tirando a tua atenção, e você vai trair, vai entrar em adultério, vai até ganhar o cursinho, mas vai perder o casamento. Aí Deus fala assim, não, sai do cursinho. Acaba com esse cursinho. Mas não vou passar num concurso. Não passa não, mas mantém o casamento. É melhor.
É melhor você continuar santo. É melhor porque eu vou podar, vou cortar, mas você vai continuar santo e irrepreensível. Deus às vezes está vindo, está cortando coisas da nossa vida, está tratando a gente não está percebendo, porque a gente não entendeu que era melhor obedecer, melhor ser fiel, e Deus está tirando. Deus, ele é severo com o seu julgamento. Eu preguei um tempo atrás aqui, tem uns anos isso, tem uns 3 anos que eu preguei um sermão, uma série de sermões aqui sobre temor ao Senhor. No livro do John Bevere, que diz temor ao Senhor. E o que acontece às vezes na igreja é isso, a gente não está temendo ao Senhor. A gente está trocando o presente que Deus quer nos dar por presente que nós estamos alcançando. A gente está trocando coisas que nós estamos vendo. Eu não quero perder esse emprego aqui, eu não quero perder essa bocada, eu não quero perder essa amizade, eu não quero perder esse contrato. Só que você, ganhando isso que você quer ganhar, que você está vendo, você perde um presente que você não está vendo, que é muito maior, que é o presente que Deus quer te dar. Esse é o problema, porque falta temor na gente. Hoje Jesus está dizendo o seguinte, ou vocês se arrependam, ou eu corto o que está acontecendo na vida de vocês. E eu quero fazer isso, por quê? Porque eu amo vocês. Isso é Jesus falando com a gente. A tolerância com o pecado é o primeiro passo para a apostasia, para o afastamento de Deus, para a frieza espiritual. Deus não abençoa o que fere os princípios dele, por mais moderno que pareça. E o que Deus quer com a gente então, para a gente terminar? Ele fala, ao que vencer, darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca. Essa pedra branca aqui tem muitos significados. Primeiro, o maná, né? O maná significa sustento, provisão. Deus está falando assim, fica tranquilo que eu vou dar o maná, irmão. Eu vou dar, ele vai chegar todo dia, a provisão, o sustento vai chegar. Fica firme. E a pedra branca tinha 3 significados. Primeiro, quem ganhava a pedra branca era alguém que era absolvido num julgamento. Havia um julgamento contra essa pessoa, possibilidade de ter cometido um crime ou não e tal. Ele ia a julgamento. Foi absolvido. É inocente. E aí ele ganhava então a pedra branca. Por quê? Era sinal de que ele passou pelo julgamento e foi absolvido. É Jesus dizendo para a gente assim, olha, eu quero declarar a inocência de vocês. Nenhuma acusação do inimigo vai prevalecer contra a vida de vocês. Vocês são justificados. Eu paguei o preço por vocês. Ele usa essa ilustração da pedra branca também para marcar a libertação de um escravo. Quando o escravo era libertado, olha, você ganhou a sua liberdade. Ele ganhava uma pedra branca. Por quê? Porque quem era escravo, as pessoas sabiam, ali é um escravo. Aí do nada, o escravo aparece lá comprando pão, aparece lá na padaria, no mercado, no comércio. Você é o escravo? Não, está aqui minha pedra branca, sou livre agora. Agora eu sou livre, agora eu posso entrar aqui nesse estabelecimento que eu sou livre. E a pedra branca falava ou marcava essa liberdade. Cristo promete: tudo que te aprisiona vai cair por terra em nome de Jesus. Eu te liberto das correntes do pecado e da culpa. É Jesus falando para a gente. Paulo fala isso em Romanos 6, que nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, como eu falo em Colossenses. Ou seja, nós somos libertos. Temos a pedra branca que prova isso. Jesus nos libertou. E a última aplicação é que simbolizava a quitação de dívida. Alguém tinha uma dívida. Aí ele quitava, paguei o último boleto. Poxa, está sem dívida. Toma uma pedrinha branca. Não sou mais endividado. Estou em dia com o mercado. E é isso que Jesus fala para a gente. A cruz foi o recibo da tua liberdade. Pela cruz e pela ressurreição de Jesus, nossa dívida foi paga, foi quitada. Quem tem a pedra branca da graça de Deus não precisa da aprovação do mundo, gente. Nós precisamos andar com a nossa pedrinha branca para todo lugar. Pecado? Não quero. Promiscuidade? Estou longe. Eu me posiciono. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Eu prego o evangelho. Eu não sou crente não. Eu pareço crente também. Todo mundo vai dizer que eu sou crente. Olha que eu quero andar em santidade. Eu quero resolver as coisas. Sentimento ruim vai sair da minha vida. Porque eu tenho Jesus. E mesmo que eu ande no meio contaminado, eu não vou me sujar. Como é que você está? Essa palavra é para você? Você precisa de Jesus?
que eu preciso. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus todos os dias. Eu preciso do Senhor para me manter santo todos os dias, separado, fiel todos os dias. A pergunta que eu quero te fazer agora para a gente orar é: você tem certeza que tem Jesus no seu coração? Você tem certeza que tem Jesus na sua vida? Você hoje foi tocado por essa palavra? Você não acha que hoje é o dia para você tomar uma atitude, não? De você receber Jesus no seu coração hoje, entregar a sua vida a Ele. Tomar uma atitude para que você tenha uma vida assim, santa. Uma vida que vai ter seus desafios, suas lutas, mas Jesus vai estar contigo. Que mesmo em meio a ambientes ruins, você vai se manter firme, fiel ao Senhor, só com a ajuda de Jesus mesmo. E eu quero perguntar a você, nós vamos orar aqui agora. Você que está aqui, quer firmar um compromisso com o Senhor Jesus agora? Entregando sua vida a Jesus, recebendo a pedrinha branca? Você que está aqui quer dizer o seguinte: olha, Jesus, mora no meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero uma vida com Jesus, com a ajuda de Deus, eu quero uma vida com Cristo. Você quer isso?